aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, pois não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino
e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu no terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados. Vamos juntos meditar nessa manhã aquilo que a cada domingo, a cada dia, a cada tempo, nós somos chamados. É o primeiro código de Israel, é o primeiro mandamento. Escuta, Israel. Esse é o primeiro mandamento, escutar. A palavra de Deus é sempre uma semente boa, sempre. Nós cremos num Deus que não é um ídolo, porque os ídolos são mudos. O nosso Deus é um Deus que fala, que se expressa, que comunica conosco. É o Deus da vida, que a cada vez que dirige a sua palavra, e a palavra que sai da sua boca é para produzir a vida. Em todos os ambientes, em todos os lugares, em todos os corações. A palavra que nós ouvimos todas as vezes aqui, que não é palavra do Padre, não é palavra humana, é palavra de salvação, porque é palavra que vem para favorecer o nosso crescimento, para favorecer a nossa capacidade de seguir como discípulos e nos orientar na missão. Essa é a palavra. Semente lançada no coração de nossas vidas todos os dias aqui nessa casa. Estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. E esses domingos do tempo comum têm uma certa sequência. Nesse ano estamos lendo, meditando e refletindo o Evangelho de Mateus, o Evangelho mais judaico que nós temos, onde a experiência de Israel está muito bem refletida na palavra desse evangelista. Jesus é o homem da lei, é o homem da palavra, porque Ele mesmo é a palavra do Pai. É a palavra encarnada que vem para ser também aquele que vai semeando no meio de nós os bons propósitos, os bons ensinamentos que Ele recebeu do Pai. E é bom que a gente possa observar que esse Deus maravilhoso não escolhe terreno, Ele lança a semente em todos os terrenos, não exclui ninguém.
E a palavra hoje apresenta essa parábola que nós já conhecemos de muito tempo. Meditamos, já refletimos, a Léxio Divina, quantas vezes já fizemos sobre a parábola do semeador. E ele, o bom semeador, o divino semeador, vai mostrando os 4 terrenos. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos dois terrenos do meio, porque as 2 pontas não tem muita evidência. A beira do caminho e a terra boa, já está claro, não tem. Mas a encrenca está nos 2 do meio. O terreno pedregoso e o cheio de espinho. Que aí é que entra nós na fita. Porque muitas e muitas vezes nós escutamos a palavra aqui e não somos capazes de ir além, né? Isso é a palavra desse padre. Não é palavra minha, não. Não, porque senão eu falaria de outro jeito. É palavra de Deus. Que quantas e quantas vezes encontrou em nós resistência, dureza, porque nós estamos embrenhados e enfronhados nas nossas preocupações e nas nossas situações de vida, que muitas vezes nos faz cegos e surdos, como a própria palavra ilustra. Esse povo tem um coração endurecido, insensível, como diz o texto, né? De tanto e tanto que nós já passamos e a vida sofrida que vamos levando vai fazendo de nós muitas vezes resistentes, inclusive à palavra, que bate e volta, que é superficial. O terreno pedregoso simboliza exatamente as nossas resistências e as nossas ocupações com tanta coisa. Por quê? Porque é assim que também estamos vivendo num mundo de palavras. É uma verdadeira ditadura da palavra, essa cultura que nós vivemos hoje. Ainda mais com os mecanismos e os meios das mídias sociais que nós temos, que mais inferniza do que diviniza a nossa vida, que mais desumaniza do que nos torna próximos uns dos outros. E isso tem gerado em nós uma geração superficial. Não tem raiz profunda. Qualquer palavrinha já desmonta. Não é assim? Eu que o digo. Pode falar nada. Imagina. Olha os nossos adolescentes, os nossos jovens. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu sempre disse a vocês. Eu sou meio retardado, mas a gente enxerga algumas coisinhas. Essa geração da internet é a geração superficial, porque ela não suporta nenhuma palavra que seja dócil. Ai do pai e da mãe que tentar corrigir alguma coisa, cadeia nele. Ixi, rapidamente. Terreno pedregoso, não tem terra, não tem raiz. Basta vermos agora, começamos o período da seca, quais serão as árvores e as plantas que aguentarão e resistirão ao período da estiagem? Somente as árvores que têm raízes profundas e que conseguem, nutrir-se das fontes mais profundas. Por aqui a gente vai avaliando. Como é que nós temos sido capazes de deixar enraizar-nos terreno fecundo para que a palavra de Deus vai penetrando profundamente em nós e criando raízes não superficiais, profundas, para que também possamos resistir os tempos de seca, de estiagem, de dificuldade, de sofrimento, porque vem, uma hora ou outra vem, uma hora ou outra você vai passar por isso. Quem ainda não passou, quem não está passando, O terreno pedregoso e o terreno cheio de espinhos estão marcados por essas dimensões da nossa vida.
Quantas preocupações têm tomado a nossa vida, sugado a melhor seiva da gente, né? É isso, é aquilo, é os descontentamentos, é as coisas de enfermidades e doenças. Veja se não. Quando, não muito, as questões ligadas ao financeiro, né? As dívidas, uma série de coisas que a gente atravessa, não é assim? Falta de trabalho, falta de assistência, falta de tantas coisas, que acaba, na verdade, tomando todo o nosso ser. E aí não sobra espaço para a palavra. Não sobra espaço para Deus trabalhar, agir em nós. Por isso, os dois terrenos do meio ali são os mais preocupantes. À beira do caminho já é nada, não. E o terra fértil, que é o, né? Esse também não precisa se preocupar tanto, né? É terra fértil. Se não der 100, pelo menos 30. Né? Quem diz que a gente precisa gerar 100? Não. Há terrenos que não vão dar 100, não. Enfim, para não esticar muita conversa, né? O que serve para nós hoje, ao olhar para esses terrenos, é verificar que a semente sempre é lançada. E a semente é boa. O que não colabora com a semente são os terrenos. Então, o que nos cabe? Qual é a nossa tarefa como bom pai, boa mãe, bons orientadores, professores, catequistas? É preparar o terreno. Se a semente é boa, e ela sempre será lançada, e será lançada abundantemente, não tem miséria com Deus, não. Sempre. Temos que preparar os terrenos. E você, pai e mãe, você, professor, catequista, né? Nós somos os grandes arquitetos para preparar bem o terreno. E também lançar a semente. Quem é agricultor, quem é produtor rural aqui sabe. Eu nunca plantei nada, mas a gente passa por aí, por esses campos e observa. Antes da chuva cair, todos vocês produtores têm que preparar a terra, tem que arar, tombar a terra, sim ou não? Sim. Colocar adubo, fazer a correção do solo, para que depois, quando a semente for lançada e as chuvas caírem e o sol, possa encontrar condições favoráveis para aquela semente, né, germinar e produzir. Olha aí, é simples. Aplica isso na nossa vida, é a mesma questão. Como é que nós, pais, estamos preparando o terreno para que cada vez que viemos a essa casa e a semente do Senhor lançada no chão da vida dos nossos filhos, possa encontrar terreno favorável? Em casa, a missão de limpar o terreno. Se for preciso, desliga essa internet. Corta. Foi bom. Outro dia a gente estava escutando as confissões das crianças. Ela disse, meu pai me deixou de castigo. 1 ano sem internet. Falei, ótimo, esse é um pai bom. Isso é ótimo. Você vai viver muito melhor. Né? Talvez não seja 1 ano, porque aí é de morrer. Né? Mas agora tem tudo nesse celular. Não precisa nem ir no computador fixo, nem o notebook. Já está tudo ali no celularzinho, na mãozinha, pipipi, papapá, e papo vai, vai, papo vem, e nada. Né? De vida mesmo, nada. Por isso que eu estou dizendo que é uma geração superficial. E vamos chegar aonde? Eu fico temendo o futuro, né, daqueles que estão cada dia marcados por essa tecnologia que nós temos hoje, que é fabulosa, fantástica, não vamos jogar pedra no todo disso, mas que quanto malefício já está fazendo e fará no futuro. Eu não tenho dúvida. Quem viver, verá. Vai ser de lascar o cano. Já está e vai ser pior.
Amados, terminamos meditando nesse texto tão belo que abriria para nós tantas perspectivas. Mas encerramos pedindo ao Divino Semeador, e o mais divino ainda, que é o Espírito Santo, venha nos ajudar a limpar os terrenos da nossa vida, especialmente do nosso coração. Para que nesse ambiente e em tantos outros onde a palavra é anunciada e proclamada, nós sejamos realmente o último terreno, terra fértil. Que mesmo quando não pudermos gerar 100% da semente, mas que alcancemos gerar pelo menos 30%, 40%, sei lá. Abaixa agora a sua cabeça um pouquinho, para que você possa deixar a palavra de Deus, essa reflexão, encontrar lugar na sua vida. Sim, Senhor, nessa manhã nós pedimos a graça de poder ser esse terreno fecundo, terra boa, assim como o Senhor nos fez. Mas o inimigo tem rondado a nossa vida, e assim como naquela parábola do joio e do trigo, o inimigo tem semeado no meio de nós a semente da discórdia, da divisão. O inimigo tem semeado no meio de nós a semente da morte, pelo aborto. Nesse campo da política, já estamos vivendo, agora que passou a Copa do Mundo, aliás, hoje é o final ainda, mas vamos começar a respirar as eleições de 2014, e quanta coisa já tem sido costurada pelos bastidores, quanta semente encardida já tem sido semeada nos campos das administrações, e vai rondando e minando as bases da justiça, da verdade, que chega até a nossa casa, a nossa vida, que chega até os municípios mais distantes. Peçamos, Senhor, nessa manhã, que o Teu Santo Espírito nos ajude a ficar atentos, a ficarmos sensíveis ao sinal da Tua palavra, do Teu ensinamento, da Tua verdade, para permanecermos fiéis às ordens, ao Teu chamado. Conceda-nos a graça de limpar os terrenos, de limpar o nosso coração. Não permitir que as preocupações exageradas, que as nossas ocupações de tanto trabalho, de tanta correria, tire-nos o melhor de estar com os filhos, com a família, com os amigos, de cultivar a amizade, o respeito, de valorizarmos uns aos outros, de valorizar a vida em todas as suas circunstâncias. Conceda-nos, Divino Semeador, a graça de sermos alcançados pela semente do Verbo e dar os frutos que o Pai espera de nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.